Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, recebendo hoje aqui os dois grandes sindicalistas que estão trabalhando muito. E o grande destaque desse mês é o Índio. Ele que é o Sindicato da Construção Civil, Edmilson Girão, que fez denúncias importantes. Vejam só, nós em pleno século XX, trabalho escravo em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, primeiro vamos dar boa noite para o nosso convidado, muito em destaque esse mês, Edmilson Girão. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores. Satisfação estar aqui quando você chama, é uma ordem. Ao lado dele, nós temos aqui, também na luta, né? Tenho dado um trabalho a alguns patrões aqui e ele tem trabalhado muito, inclusive dando apoio até para o Edmilson Girão. O nosso amigo, o presidente do Sinconverg, ele que também é vereador aqui na cidade de Guarulhos, o Maurício Brinquinho. Boa noite, Maurício. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre gratificante estar aqui com vocês. Olha aí, esse mês foi muito trabalho, hein, Edmilson? Você acabou encontrando, foi você que acabou descobrindo uma coisa assim que impensável até pouco tempo atrás. Trabalho escravo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Como é que foi isso aí? Conta pra nós. Roberto, vai fazer mais um mês e 10 dias, um mês e 20 dias, que a gente panfletou junto com o Brinco aí no aeroporto de Guarulhos, na obra do aeroporto. Então a gente soltou lá, vamos ver o que o bicho vai dar. Então, que nós tínhamos denúncia que tinha morrido trabalhador lá dentro. Então a gente vai soltar para ver se... Então, de repente, a surpresa que nós tivemos muita ligação e fomos verificar no alojamento e constatamos que tinha coisa errada, muita coisa errada lá dentro. E foram 111 na primeira leva. E parece que encontraram mais trabalhadores, Maurício. Como é que foi essa história? Mais trabalhadores? Já pelas notícias que estou recebendo aqui do Edmilson, porque quando o Indião, ele recebeu essas denúncias, foram alguns trabalhadores que foram lá no sindicato da construção civil, conversaram com ele, e eles foram ver hoje no alojamento. Ele já me ligou na hora, nós fomos para lá, passamos uma madrugada inteira lá com os meninos, né? E naquele momento a gente achou 2 alojamentos, não foi isso? 2 alojamentos, só ali já dava quase 100 pessoas, né? E agora nós já recebemos mais denúncia, o Índio já foi apurar, já me ligou também pra gente ir lá dar uma olhada, porque já tem mais 50 pessoas já, a denúncia é que tem mais de 50, mas já constatamos 50 pessoas também com um trabalho análogo à escravidão. Então, assim, que nem você falou, pleno século XXI, a gente, nem na época da ditadura, nem no fascismo a gente tinha isso. A gente teve aí a CLT feita no Brasil, calmando os trabalhadores, dando alguns direitos, né? E agora, né, em pleno 2013, a gente pega uma empresa do tamanho da OAS, né? E que está lá com trabalho análogo à escravidão. Opa. E como é que você se sente, Índio? Você tendo uma denúncia dessa nas mãos, você vendo trabalhadores da sua categoria, um sofrimento tão grande? Roberto, o Brinco viu que eu passei lá em São Paulo, no Ministério do Trabalho, eu fiquei muito emocionado, fui recebido com muita palma lá, mas ele não está aqui para aparecer, ele está para denunciar as coisas erradas. Então, a gente que é nordestino também, a gente se sente humilhado quando o patrão tenta tratar o trabalhador dessa maneira, como escravo. É pior do que escravidão, porque eles não tinha por lado que correr, pedir ajuda para quem? Quando ter ideia, quando chegamos lá, a gente tinha trabalhador que se ajoelhou de mim, disse, graças a Deus, não vou morrer mais de fome. É uma coisa impressionante, hein? É realmente impressionante. Ô Maurício, e o que aconteceu com esses primeiros 100 funcionários nordestinos que estavam nessas condições? O que aconteceu com eles? Logo que a gente chegou, né, a gente já fomos procurar as medidas melhores para tomar. A primeira coisa que fizemos foi dar de comer para eles. Foi dar de comer porque eles estavam com fome mesmo? Estavam passando fome mesmo. Tinha uma senhorinha lá, né, Índio, que estava dando comida para eles, na verdade estava dando. E assim, os trabalhadores realmente estavam pior do que uma escravidão, porque os trabalhadores estavam se sentindo humilhados porque a senhora estava ajudando
E eles queriam ter chance de pagar ela, né? Porque era um restaurantezinho de bairro, um restaurante humilde, e ela viu o problema deles e começou a vender fiado, mas ela sabia que ela não ia receber pelas condições deles, né? Pelo que eles estavam passando. Então a primeira coisa que a gente fez foi dar de comer para eles. Na sequência, a gente conseguiu já chamar o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. E com a denúncia feita, os trabalhadores eles tinham um documento da OAS, que eles tinham feito o exame médico pela OAS, eles estavam aptos ao trabalho, então eles estavam fazendo um processo de contratação muito moroso. Tinha um trabalhador com um mês que ia na porta da OAS todo dia, ver se tinha a vaga respectiva para a função dele, e a OAS batia a porta na cara deles, né? Mas seguravam eles lá. Como que a gente fala? Uma reserva de trabalhadores. Eles estavam fazendo uma reserva de trabalhadores, não é possível, né? E aí, com a denúncia, o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o Ministério Público da Justiça, foi fazer investigação com os documentos na mão, porque aí a OAS quis se Mas retirar. ela negou, né? Ela negou. Ela está negando. Negou totalmente, quis se retirar do problema, falou que aquilo não era da conta dela, mas tanto é da conta dela que hoje tem 30 milhões em bens, né, que estão bloqueados, né? Tanto são 15 milhões da OAS, 15 milhões da Agro Airport, porque a Agro Airport ela tem que ser responsabilizada também, porque foi ela que contratou a OAS, né? E os trabalhadores receberam cada um em média R$ 6.500 de indenização, né? E foram pagos a passagem para eles voltarem para os seus lares, né? Então tá claro que eles estavam culpados, né? E é interessante, né, que esses funcionários, embora sejam da construção, não são sindicalizados no Sindicato da Construção Civil de Guarulhos. Mas mesmo assim, o sindicato esteve presente, Índio? Com certeza, Roberto. A gente atende quem é sócio, quem não é, porque quando uns paga, a gente faz, tem todo aquele jogo nós faz lá para contratar advogado, contrata médico, tem tudo, o dinheiro dos trabalhadores, repassa para os outros que não estão pagando, mas um dia vai pagar. Mas a gente estamos feliz porque foi feito justiça já em cima deles. Por quê? Além disso, foi 719 mil, parece, que foi pago para os trabalhadores que foram embora. Mas isso mesmo, mais 100 e pouco mil pagou de multa já, parece, se não me engano, para o Ministério do Trabalho, Ministério Público, uma multa, e tem a indenização aí, que vamos entrar ainda. Ainda falta o sindicato entrar com danos morais, uma parte de coisa que entrar, porque não vamos deixar isso para lá agora não. Vamos lutar junto com o Brinco. O Brinco sempre deu apoio para a gente aí, eu sempre digo, Brinco, me arruma um homem, me arruma aquilo outro, e sempre a parceria, nós temos uma parceria muito boa, por isso que fale quem quiser, mas nós temos uma parceria junto e jamais nós vamos separar. E olha, nós estamos aqui na cidade de Guarulhos com muitos prédios. Existe o perigo, Índio, de ter esse tipo de trabalho também nessas construtoras na cidade de Guarulhos? Com certeza, Roberto. Agora vai ser mais vigiado, nós vamos ficar o tempo todo correndo. Hoje, pra você ter ideia, nós andamos tanta empresa hoje procurando isso aí. Se encontrar, doa quem doer, vamos denunciar. Eu ligo pro Brinco, o Brinco foi na Câmara ontem, né? Isso. E falou a verdade que tem que falar, muito bem, Brinco. A gente agradece a você por ter dado uma força pra gente aí. Porque você que tem sindicalista ruim, mas tem que bom também. Eu acredito que 90% é bom. Que acredita no trabalho da gente, por isso que a gente é eleito para o trabalhador e tem que defender o trabalhador. E o Maurício Brinquim, além de ser presidente do Sindicato dos Condutores, é vereador da cidade de Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores. E ontem ele fez um pronunciamento muito importante com relação ao trabalho do sindicato, que muitas vezes o sindicato é criticado. E às vezes, quando ele faz um trabalho importante como esse, né, Brinquinho, muitas vezes não tem um reconhecimento, né? Então, justamente, eu ia até falar sobre isso. A que você falou, Índio, os trabalhadores não eram sindicalizados, assim, o sindicalista hoje tem a consciência que trabalhador é trabalhador, independente se ele é sindicalizado ou não. É lógico que a gente procura sindicalizar todos para a gente ter uma força maior. Tanto é verdade que, além da gente ser sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores, nós fundamos aqui em Guarulhos um núcleo de sindicalistas para discutir a política da cidade. Chama Núcleo Sindical Cidadão, né, o qual o Índio hoje é coordenador.
E eu fico muito chateado realmente com isso, Roberto, porque assim, você pega a grande mídia, quando tem problema, tem sindicatos que estão com problemas, que tiveram problemas, inclusive criminais e tudo, é mostrado no horário nobre, né? No horário da novela das 9, né? Então, não estou criticando que não tem que mostrar. Tem que mostrar, né? Mas também tem que, apesar de ser obrigação nossa, tem que mostrar também um bom sindicalista, assim como um bom político também, né? O político que roubou, o político tem que ser mostrado? Tem. Tem porque o cidadão tem que ter consciência, tem que saber em quem que ele pode votar, em quem ele não deve votar, aliás, né? Sim. Mas também ele deve saber em quem pode votar, em quem está fazendo o trabalho direitinho, em quem está tentando buscar, pelo menos, que seja respeitado essa função que vocês têm, né? a gente tem hoje, né? Tanto como sindicalista, tanto como político na cidade, porque senão fica generalizado, né? Todo lugar tem gente boa e gente ruim. Mas se você generalizou, você também sofre para fazer um trabalho direito, você tem seus percalços, o índio chegou lá, pagou, tirou o pessoal da fome, do frio. As pessoas estavam sem roupa, Roberto, porque vem de uma região quente. Quando chegou aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, estava frio, uma madrugada, eles não estavam preparados. E sem o salário que eles estavam contando, nem roupa eles poderiam estar comprando, né? Então, eu acho que deve sempre mostrar os dois lados da moeda. É muito importante, a mídia, os jornais, eles têm um papel muito importante de informar o cidadão, as cidadãs, né? E você tem hoje mecanismo muito rápido, a internet, né? A televisão hoje passa pela internet, você tem rádios na internet. Então, vamos fazer uma forcinha, mostrar o lado ruim sim, mas vamos mostrar o lado bom também, não custa nada, né? Que muitas vezes o trabalhador não tem a quem recorrer na hora do aperto, porque o patrão, ele tem os advogados, acabam realmente intimidando. Brinquinho, mas também na cidade de Guarulhos, até pouco tempo atrás, era muito comum, não sei se seria um trabalho escravo, mas seria um trabalho realmente, uma dupla função. Eu vi muito motorista de ônibus cobrando, fazendo o trabalho de cobrador, ou seja, ele dirigia e cobrava também. E o sindicato, o que ele fez? Então, só para voltar um pouquinho, você falou uma coisa muito importante. O trabalhador não sabe, às vezes, a quem recorrer. Justamente por isso. Uhum. Porque os meios de informação só mostram o lado ruim. Aí o trabalhador fala, já tô ferrado, né? Eu vou procurar um sindicato que não vai me ajudar, vai piorar a minha situação, ou vou procurar um político que vai piorar a minha situação. Então, quando a gente consegue mostrar o lado bom, os trabalhadores também sabem a quem recorrer. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E não acontecia dupla função, não. Acontece dupla função em Guarulhos. Né? O Sindicato dos Condutores já fez várias mobilizações. Eu, inclusive, na terça-feira, eu fiz uma analogia também ao problema do índio, o problema que a gente está passando com o trabalho escravo. Eu fiz uma analogia que, para mim, eu considero que a dupla função é trabalho escravo. Ele está sendo obrigado a fazer uma função que não é inerente à função de motorista. E ele não pode falar não. Não pode falar não, tem por obrigação fazer, e não recebe por essa função. Então, para mim, isso é trabalho escravo também. Nós já fizemos denúncias. Hoje, tem um time no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho, que o índio teve contato. E são pessoas maravilhosas, deram todo o apoio para o problema que a categoria do índio está passando. E eu vou recorrer a essas mesmas pessoas, porque em Guarulhos, nas linhas municipais, por um decreto do prefeito Almeida, nós conseguimos aniquilar a dupla função. Uhum. Então, um decreto institui que todo ônibus tem que ter um cobrador. Porém, nas linhas intermunicipais, elas são administradas pelo Estado. Então, a gente não pode legislar em cima disso. Né? E corre solto. Né? Hoje, você tem empresas que quase não tem cobradores. Você acha 1, 2. A gente já tentou uma discussão com a MTU. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos denunciar também. Vamos denunciar, vamos pedir para o Ministério do Trabalho e Emprego vir fazer uma fiscalização. Nós temos leis municipais, leis estaduais, leis federais, e ninguém cumpre, Ronaldo. Ninguém cumpre. Nós temos o deputado Vicentinho, que nos ajuda lá na Câmara Federal, fez uma lei, conseguiu passar agora na Comissão de Justiça, e tá caminhando, mas a gente não consegue acabar isso. E não é só em Guarulhos, né? A gente tem dupla função no estado todo. Né?
Algumas regiões menos, algumas regiões mais. Mas com certeza esse ano aqui, principalmente esse ano que vem, com todos os benefícios que as empresas de ônibus terão aqui em Guarulhos. Então você tem aí, tirou-se as peruas da rua, né? Os micro-ônibus. Os micro-ônibus estão fazendo só a alimentação, não estão fazendo as linhas troncais. Exato. Né? Tem projeto de lei na Câmara para dar isenção de ISS por causa da tarifa. Isso. Todo aquele problema que teve, toda aquela reivindicação maravilhosa que a juventude fez nos meses de junho e julho. Então tem tudo isso, então nós vamos, inclusive eu vou estar apresentando na Câmara uma emenda a esse projeto, para que em contrapartida, né, que vai ter o benefício do fim da isenção do ISS, que em contrapartida não tenha mais dupla função na cidade de Guarulhos. É uma vergonha, segunda cidade maior do estado, 8ª economia do país, e trabalho escravo na construção civil, trabalho escravo também nas linhas de ônibus, nas empresas de ônibus aqui, sim. Tem que tomar muito cuidado e também ficar de olho, né? Eu acho que não estamos mais no momento de ter um trabalhador fazendo dupla função. Uma grande preocupação que ainda corre pela cidade, Índio, é a questão dos chamados gatos, aqueles atravessadores. Ainda temos muito esse problema na cidade de Guarulhos, Índio? Roberto, esse aí é o pior de tudo também, que devia acabar com esses gatos, porque hoje a empresa contrata esses gatos aí, ele não tem noção nenhuma do que é esse empresário. Não tem noção nenhuma. Ele pensa que empresário ele pega uma obra para fazer executar o serviço, você vê, ele pega um preço tão baixo, quando termina a obra ele não dá para pagar fundo de garantia, não tem pago, 13º, não paga nada. Aí vai para o sindicato, os trabalhadores. Quem tem que pagar? É a empresa, tem que pagar. A gente fica a ver navio quando o gato vai embora e não tem, é uma obra pequena que não aparece o dono. Então com o processo, vai 2, 3 anos e não aparece dono. Um outro problema também que tem nessas construções é aquela chamada, um trabalho extra, é a chamada tarefa. Ainda existe muito esse trabalho da tarefa, porque acaba, de uma certa forma, enganando o trabalhador, porque esse dinheiro não é repassado nem para o fundo de garantia, nem para outros benefícios, né, Índio? Roberto, isso aí é pega-trouxa, porque o trabalhador, ele pensa que está ganhando, ele faz 5 mil, 6 mil de tarefa, o pagamento dele não entra, é só a tarefa que ele ganha, certo? Ele não vai para o fundo de garantia, não vai para o DTC, não vai para a férias, não vai. E quando o gato paga, porque o cara faz 6, 7 mil, ele paga 2 mil, depois dá mais 1.000, daqui a pouco está um rombo lá, porque a tarefa está legalizada. Graças a Deus nós conseguimos legalizar a tarefa. Tá na convenção, é para estar no Lirite, mas eles não colocam. Não tem jeito, não tem um. Esses atravessadores não são ilegais, Índio? São legais, mas a fiscalização é muito pouca. Por mais que a gente corra, Roberto, nós não consegue dar conta de tudo. É tanto gato. A gente fica... qualquer coisa... Vamos lá. O gato não pagou. O gato não deu cesta básica. O gato não deu almoço. O gato não deu aquilo. O gato não pagou minha tarefa. O gato paga... eu estou com uma obra... Eu vou até falar. MSM. Eu parei ela já há mais de 2 meses. MSM. Ela paga uma coisa, não paga outra. Ela paga o pagamento, não paga o vale. Ela paga a tarefa, não paga da cesta básica. Então, já tem uma denúncia, umas 3, 4 denúncias no Ministério do Trabalho. Tem uma fiscalização no Ministério do Trabalho lá. Foi feita uma ata lá, mas eles não cumprem. Só parando. Eu queria perguntar para o Maurício, que até um tempo atrás, nós tínhamos em Guarulhos, vários tipos de motoristas. Eu queria saber se ainda existe. Existia o trainee, o júnior, até o profissional. Ainda existe esse tipo... Na verdade, era uma malandragem para pagamento para o trabalhador. Uma malandragem assim. O problema aí, Índio, só voltando um pouquinho, gato tem 7 vidas, né, cara? Então, para você matar o gato é super complicado, né? Então, e o outro problema na questão de fiscalização que o Índio está passando, nós temos hoje 11 fiscais do trabalho para o estado todo. 11 fiscais? 11 fiscais do trabalho que na delegacia, na Superintendência da Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo, foi colocado isso para gente.
Então é complicado você conseguir fazer uma fiscalização geral sem ter gente, né? Sem ter estrutura. Essa questão da tarefa também teve nas empresas de ônibus. Só que lá, para você ver, o negócio é tão ruim que sempre dá um nome feio. Chamava-se fominha. Né? Fominha. Verdade. Então a pessoa fazia mais horas, em vez de receber no Olerite, Indião, ele também recebia fora do Olerite, não tinha inserção de encargos nenhum, não tinha fundo de garantia, não... O trabalhador está precisando de dinheiro na hora, o trabalhador acaba fazendo, né? Alguns têm problema com pagando pensão, tem outra família, então... O trabalhador está sempre com problema, nós todos estamos sempre com problemas, então, quando aparece uma oportunidade, o trabalhador acaba fazendo. Só que depois lá na frente ele perde mesmo. Graças a Deus, nós conseguimos, junto ao Ministério Público aqui de Guarulhos, acabar com a fome em Guarulhos. Então hoje, se tiver hora extra nas empresas de ônibus, tem que pagar. Nós tínhamos motorista, nós ainda temos motorista trainee. Hoje nós temos essas duas funções. Você tem o motorista e o motorista trainee. O que acontece com o motorista trainee hoje? O cobrador, um fiscal, quer passar para motorista, quer ter quer subir de cargo, quer ter um salário melhor, ele faz um teste na empresa, passa por uma escolinha, né? Tem todo um aprendizado, né? E aí ele passa para motorista. Ele tem um período de 8 meses, se eu não me engano, não, 8 meses não, desculpa, de 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, ele fica como motorista trainee. A partir dessa data encerrou, ele vira motorista pleno, ganhando o salário normal e tal. Mas isso é por causa da promoção, né? Agora, antigamente, tinha um motorista leve. Era um motorista que dirigia um micro-ônibus, cobrava, fazia dupla função e ainda recebia menos, né? Em 2010, nós fizemos uma grande greve aqui em Guarulhos, né? Com 3 dias parados, a gente teve... E acabamos com essa questão do motorista leve. Né? Naquela época, a gente conseguiu 40% de aumento para os trabalhadores, né? Então, nós demos alguns passos e conseguimos findar isso. Rapidamente, eu queria passar para o Maurício, ele que também, além de ser sindicalista, ele é vereador. E nós temos tido muita reclamação na questão do transporte na cidade de Guarulhos. A coisa não está fácil. Muitas vezes um problema que poderia ser resolvido rapidamente não acontece. Como é que você fica nessa situação, Maurício? Temos o secretário Atívio Pereira, que muitas vezes é um pouco lento para tomar algumas decisões. Como é que você se posiciona, já que você também é da base do governo? Então, eu já te chamo de Atívio. Então, Roberto, eu já vim aqui em outros programas e a gente discutiu muito a questão da velocidade dos ônibus. Verdade. Né? A gente chama de velocidade social, as empresas colocam como velocidade comercial. A gente precisa de velocidade. Não adianta você trazer ônibus novo, agora tem ônibus 5 portas para um terminal que não tem grandes passageiros, não tem um grande número de passageiros, e você precisa da velocidade. Você tem que dar prioridade para o transporte público. O transporte público tem que se prevalecer do transporte individual. Né? São Paulo, o prefeito Haddad, ele conseguiu, nesse tempo que ele está como prefeito, com as faixas exclusivas, né? Eu tive dados agora que já aumentou a velocidade dos ônibus em 44%. Tanto é que ele já colocou que ele vai colocar mais 20 quilômetros de faixas exclusivas. O que precisa em Guarulhos é faixa exclusiva. Faixa exclusiva, mais para frente a gente fazer corredores de ônibus, mas o importante nesse momento é faixa exclusiva. Faixa exclusiva, dá velocidade para o ônibus. Por quê? Você coloca mais ônibus na linha, você coloca ônibus novo, você coloca 5 portas, você coloca... Não adianta. Porque o ônibus vai travar lá no trânsito no centro de Guarulhos, no trânsito, no decorrer do seu trajeto, ele não consegue voltar. Então ele não tem agilidade, não consegue fazer a hora prevista, né, no itinerário, e a população fica parada. Né? Então o importante hoje é a gente tirar o carro da rua e colocar o transporte público. Inclusive também estou com um projeto de lei, que já foi para discussão na Câmara, de restrição de veículos na cidade. Assim como tem em São Paulo, que é chamado de rodízio, eu também estou propondo aqui em Guarulhos, né, um sistema de restrição de veículos e também um aumento do número de faixas exclusivas em Guarulhos. É importante. É só registrar aqui que o Maurício Fávero, ele diz o seguinte, para ele, né, essa classificação de motoristas não passa de mais um modelo de escravidão. Trainee ou pleno, todos passarão pelos mesmos cursos e capacitações. É a opinião do Maurício Fávero. Quero registrar aqui o Ezequiel Pedrosa, que está nos acompanhando, o Gilberto Ramiro,
tem o Sérgio, tem o Décio Pompeu, todo mundo ligadinho aqui no nosso programa. Gente, já chegamos aí nos 3 minutos finais. Quero agradecer a presença do vereador Maurício primeiro. Obrigado por ter vindo aqui, sempre muito gentil com a gente. Eu que agradeço a gentileza de vocês. Para mim é uma maravilha a gente ter esse espaço, porque a cidade é uma cidade que não tem, o meio de comunicação na cidade ainda não é suficiente, a gente não tem uma grande mídia, então é muito importante a gente usar todos os veículos de comunicação. Agradeço também a presença da minha noiva, que está aqui nos bastidores, agradeço a minha mãe, meu pai, se eu não falar deles, depois eles vão reclamar, porque eles estão assistindo, os meus irmãos, meu irmão, minha irmã, meus filhos, então agradeço a todos, os que estão nos assistindo, agradeço mais uma vez o convite e ao Indião que veio aqui comigo e toda a produção. Olha, quero agradecer ao Índio que quero dar os parabéns para ele que fez um belíssimo trabalho e realmente tem que ter coragem realmente de encarar uma empresa igual a OAS, a Airport. Ele com o sindicato aqui de Guarulhos foi lá e realmente resgatou mais de 150 trabalhadores. Isso deve ser aplaudido. Parabéns, Índio, e obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Roberto. Também agradeço a você ter o seu convite e dizer que você hoje faz parte do sindicato porque nós precisamos de você. Porque, como o Maurício falou agora, o caminho você tem que sempre nós trabalhar juntos, porque denunciar eu vou denunciar. Se tiver coisa errada, junto com o meu amigo aí, o Brinquinho aí, vamos denunciar, doa quem doer. E agradecer o pessoal que está nos assistindo. Eu tenho um abraço para todo mundo aí, minha mulher também dá um abraço para minha mulher aí, minha esposa, e que Deus ilumine vocês. A nós todos. Olha, vamos para o intervalo.